Mas agora a gente tem um outro palestrante e convidamos o professor Philip Fernside para conversar conosco sobre as ameaças aos serviços ambientais na Amazônia e lições do PDBFF. Você já está com o microfone, né? Maravilha. Obrigado. Enquanto coloco. Mencionado que aquele primeiro modelo foi logo no início do PDBFF e também com o pessoal do grupo do NIRO, modelo do Ivan Biot, fez o modelo da floresta, tudo baseado no nitrogênio como coisa limitante. Eu briguei na época que não era fósforo, mas o que foi feito baseado no literatura de outras partes do mundo foi nitrogênio. Mas, obviamente, os dados de hoje mostram que é fósforo mesmo. Bom, vamos falar aqui sobre ameaças aos serviços ambientais da Amazônia e as lições do PDBFF. Primeiro, deixa eu fazer propaganda desse site. Tem muita mais informação lá sobre tudo que vou falar aqui hoje e muitos outros assuntos. Primeiro, é sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro. Vem dessas fontes, que são todas fontes acadêmicas. Não tem nenhuma empresa de madeira, de soja, de carbono, de nada ali. Agora, no PDBF, o que seria talvez a observação mais básica, né, em termos dessas questões, é essa que você vê à beira da floresta, nessas reservas com pastagem, e as árvores mortas e todo aquele céu azul onde já morreu as árvores. É muito óbvio, não, de que a mortalidade das árvores é altíssima na beirada da floresta, muito mais do que dentro. E esse é porque o microclima na beira é mais seco e mais quente do que lá dentro na floresta contínua. Então, essa é exatamente a mesma condição que toda a floresta amazônica vai enfrentar com as mudanças climáticas previstas. E as árvores realmente mostram, você pode ver isso acontecer lá. Então, essa realmente foi a observação mais básica que surgiu logo no início do PDBFF. Né? O projeto começou em 79, em 80 tinha as primeiras reservas isoladas. Já em 81, a Judy Rankin apresentou um trabalho no Congresso de Leeds, na Inglaterra, sobre essa mortalidade na beirada das reservas. E isso foi justamente na época quando tinha outras coisas. Em 79, no Salat publicou os trabalhos sobre a reciclagem de água pela floresta. E daí, no ano seguinte, em 82, tinha um enorme El Niño, não? Que matou mais de 200 mil pessoas na Etiópia, etc., um trauma mundial. E aqui também tinha incêndios e tinha mortalidade de árvores em pé, não? Que observamos ali no PDBFF. Então, fiz um trabalho que foi apresentado em 82, em Manchester, na Inglaterra, no outro congresso. E esse, então, que foi citado pelo Salat e Wozniak, ele trabalha em Science em 84. A ideia de que teria uma retroalimentação positiva que podia degradar a floresta com as mudanças climáticas, etc. Que é a base de muita discussão que tem sobre isso. E tudo começou aqui no PDBFF. Então, realmente, coisa importante como esse serve como, eu chamei de laboratório das mudanças globais. Não? Então, 20 e poucos anos depois, do nascimento de Lawrence, tem muito mais dados que mostra isso de forma muito clara. Agora, outro aspecto muito importante foi o levantamento de árvores e os cálculos de biomassa, que
que tem esse aspecto que mostra a variabilidade, não é só um número quanto é a média da biomassa. Mas você vê com parcelas de 1 hectare que tem um grande espalhamento, mesmo que no mapa da Radam Brasil seja tudo o mesmo tipo de floresta, etc. Você tem uma grande variação de 1 hectare para outro de quanto é a biomassa da floresta. Então, se você tem um trabalho com pouquíssimos hectares, pode ser um que está por aqui ou por lá, realmente é muito variado. Então, esse é essencial, porque vários dos trabalhos sobre biomassa da floresta amazônica, que são muito usados nos campos, são baseados em pouquíssimos amostras. O mundo tem só 24 hectares, coisa assim. Então, realmente, esse aspecto de mostrar variação foi muito importante e que precisa de uma amostra muito grande, como foi feito nesse trabalho do nosso grupo, usando quase 3.000 hectares de dados do projeto Radam Brasil para calcular as biomassas dos tipos de vegetação. E realmente tem muito biomassa, isso é importante, para todas as discussões sobre aquecimento global, impacto do desmatamento, etc. Importante contemplar um pouco esse gráfico, não, do último relatório do IPCC, das emissões antropogênicas de carbono, só considerando carbono, sim, os dois oxigênios aqui. Aí você vê o aumento das emissões de carvão, petróleo, gás e desmatamento. E desde o início do PDB-FF, duplicou a emissão anual da população humana, uma coisa impressionante. Totalmente insustentável, obviamente tem que ter mudança radical. Mas, além disso, além dessa questão de quanto é a emissão todo ano, muito importante é o total, não? Que no último ano de dados, que em 2019 foi 12 petagramas. Né? Peta significa que tem 15 zeros, né? São toneladas, bilhões de toneladas de carbono. Então, parece muito, e é muito carbono. No tempo, é só isso. Quer dizer, o máximo que podemos fazer para combate ao efeito estufa é de não emitir mais nada. Se a gente não queima mais 1 litro de gasolina, não corta mais uma árvore, é só 12 bilhões de toneladas. Então, o que acontece se o que está sendo emitido sem ser proposital? Porque a floresta amazônica está morrendo com mudança climática, tem incêndios na Califórnia, na Amazônia, em todo lugar, tem tundra derretendo, oceanos esquentando, todas as coisas juntas que não são propositais, somam mais do que 12. Então, não tem como parar o aquecimento global. Você tem o chamado efeito estufa foragido, não? Runaway greenhouse em inglês, vai fugindo embora, sem controle. Então, esse é essencial e a Amazônia está no centro disso, porque tem esse enorme estoque de carbono aqui. E você vê, então, os números aqui. Temos um bom número para a Amazônia legal de quanto que tem na floresta, na vegetação. Assim, o chute bem mais aproximado para o resto da Amazônia. E tem muito mais nos solos, né? Só nos primeiros 20 centímetros são quase 34 bilhões de toneladas. Se vai 20 a 1 metro, mais 60. E até 8 metros, 250. Então, todos esses números são muito maiores do que 12. Esse aqui é o problema. Então, significa que mesmo só uma pequena fração disso, entrando na atmosfera ao longo de poucos anos, isso seria assim, o último gota d'água que empurra o clima global sobre um ponto de não retorno, um tipping point ao nível do clima. E também você tem um tipping point ao nível da floresta por causa dessas secas, etc. Coisa que o Thomas Loder foi instrumental em divulgar. Então, esse é essencial e
obviamente, os dados do PDBF têm sido muito importantes nisso. Outro aspecto é a parte do solo. Fizemos um grande levantamento de solo lá nos anos 80, todas as parcelas que têm levantamento de árvores e outros lugares, e depois o Henrique Barros fez uma história comigo e voltou e mostrou alguns dos mesmos lugares. Então, mostramos assim que cada ponto aqui é um hectare lá, e se cada ou é uma parcela de amostragem, que é 20 por 20 metros. Então, se não tivesse nenhuma mudança, todos esses pontinhos estariam nesse diagonal. Mas a grande maioria estão aqui embaixo. Então, a floresta, o solo embaixo da floresta, mesmo sem perturbação, está perdendo carbono. Isso é essencial. E mais uma dessas emissões não propositais. Quer dizer, o aquecimento global está acontecendo, etc., e está emitindo mais carbono. E mais uma coisa que alguém tem que compensar, alguém tem que reduzir a emissão para começar mais isso também. E não é pouco carbono. E é muito claro, realmente, para ter tantas parcelas perdendo carbono, chances são 1 em 297 bilhões que seria ao acaso. E não é pouco carbono, mais ou menos 3 toneladas por hectare sendo pedido em média. Se vê quantos hectares tem da floresta amazônica, se esse fosse extrapolado para todos, são um dado, mas mesmo assim é muito carbono. Então, o que tem depois, esse aqui está no BDF, obviamente muito menos biomassa, e também o carbono do solo, quando está exposto ao sol direto assim, está perdendo carbono, está mudando o equilíbrio para perder carbono. Então, essa é uma das grandes emissões. Então, fizemos vários estudos que começaram no PDBF para medir a quantidade que é emitida com desmatamento. Primeiro, em 84, na fazenda Stale, e depois na fazenda de Mono, essa aqui, em 1990. E aquele do primeiro foi essencial, porque os primeiros dados sobre quanto vira carvão vegetal, quanto é emitido, quanto vai ser por chamas versus a formação de brasas, os diferentes gases, etc. Então, essa é uma série importante que depois foi espalhada. Né? Tem medidas em Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Pará também. Então, cada um cortando, pesando biomassa, uma série de quadros assim, para calcular isso. Agora, outro aspecto com dados do PDBF é a questão das lianas. E esse é essencial, porque as lianas... Obrigado. É conhecido que as lianas aproveitam melhor o CO2 do que árvores. Então, aumentando o teor do CO2 na atmosfera, vai favorecendo lianas. Outra coisa é que eles crescem mais em florestas mais secas. Por exemplo, o Maranhão tem muito mais lianas na floresta do que em Manaus. É mais seco. Então, esse é o centro de outra polêmica sobre a Amazônia, que é essa aqui. Lembrando da história, no ano 2000, no Centro Hadley, na Inglaterra, publicaram um trabalho em Nature que mostrou, com a simulação deles, que em 2000, a floresta amazônica é tudo verde aqui, 2080, basicamente, acaba a floresta amazônica só com aquecimento global, sem considerar desmatamento, incêndios, mais nada. Então, é uma coisa catastrófica.
Depois, 13 anos depois, mesmo grupo de pesquisadores publicou outros trabalhos com outro modelo, mostrando uma coisa muito menos catastrófica. Então, e a diferença é que esse incluiu o efeito sobre a floresta, que é uma coisa favorável. A árvore com mais CO2 cresce mais, é mais resistente às secas, etc. E usa menos água também. Então, usando aquele primeiro modelo, mas com outros parâmetros, se fosse 4 vezes o CO2 pré-industrial, a floresta acaba. Agora, em 2000, o mesmo modelo começou 2 vezes pré-industrial, acabava a floresta. Mas com o novo modelo, mesmo com 4 vezes mais CO2, a floresta continua. Então, é questão, estamos salvos ou não desse impacto. Mas o problema é que o modelo não inclui os efeitos negativos, como esse de favorecer as lianas, entre outros, não? Incêndios, inclusive. Nosso trabalho aqui no PDB-FF mostrou que os lianas estão aumentando. Não? Tinha 2 levantamentos aqui. Se tivesse nenhuma mudança, todas essas bolinhas estariam no diagonal aqui, mas quase todas estão em cima. Quer dizer, estão aumentando as lianas na floresta. E um outro trabalho, mostramos que nas parcelas da beirada da floresta, o efeito é muito maior. Para todos aumentam, mesmo dentro da floresta contínua, mas aumento maior. Isso porque se tem um clima mais seco, que também favorece lianas, e também tem mais abertura, porque as árvores estão morrendo, outra coisa que favorece mais. E esse vai relacionar a diminuição da biomassa, uma coisa que vai dos 2 lados, né? Que lianas matam árvores e também a abertura favorece mais lianas. Mas é uma coisa muito importante para esses modelos que estão dando a ideia de que estamos salvos. Outro grande assunto que o PDB-FF foi relevante. Nossas fazendas aqui, no norte de Manaus, se vê essas imagens aqui. Floresta aqui em verde escuro, e as pastagens, ainda com gramíneas, são essa cor de rosa. Se vê todo esse verde claro aqui. Aquilo ali é juquira, é capoeira, de pastagem abandonada. Então, para mim, esse realmente foi muito chave, né? Porque essa é uma coisa totalmente inédita na Amazônia, né? De ter essas grandes fazendas completamente improdutivas, cheias de capoeira, que está lá há mais de 30 anos e nada acontece. Ninguém invade, não tem sem-terras invadindo a área, não tem nada. Então, por que é esse? Eu gosto da ilustração, lembra da história do Aladim, não? Ele esfrega a lâmpada e pede para o gênio levar o palácio e os jardins para outro país, não? Ele sai voando. Se fosse fazer isso aqui e levar essa área para o arco de desmatamento, leva para Rondônia, o sul do Pará, aquilo não ia sobreviver 15 dias, não ia aparecer sem terras, etc., invadir. Então, por que fica aqui 30, 40 anos sem nada? É justamente a falta de acesso, que não tem essa conexão com o arco de desmatamento. Então, essa é a grande questão agora com a proposta de reconstruir a rodovia BR-319. E, obviamente, um dos lugares ameaçados é justamente isso. Uma grande questão, o que vai fazer com aquelas áreas? Eu sugiro que aquelas fazendas têm que ser feitas áreas protegidas, a coisa inteira, não só as ilhas do PDB-FF.
como era o plano de ser a recuperação da capoeira, etc. e tal, mas protegido, não, jamais deve ser convertido em assentamentos. Coisa que temos muita experiência que leva à invasão e destruição da floresta em volta. Então, o que tem do outro ponto é a região macro, não? Que é para Amazonas, Acre e Rondônia, a notória região de desmatamento. Essa aqui é agosto do ano passado, as enormes queimadas e desmatamentos ali. Então, justamente esse processo que está avançando pelo 319 e que realmente as pessoas em Manaus não estão acostumadas a isso. Se vê o mapa, não? O arco de desmatamento aqui e Manaus. Manaus tem desmatamento, mas realmente é quase nada comparado com o que tem aqui. Eu diria que quem mora em Manaus e nunca viajou por cá, nem sabe o que é desmatamento, é outro mundo. Então, muito inocentes em termos de qual seria o impacto de abrir essa conexão. Então, esse aqui não é só Manaus, mas tudo que está ligado, Roraima, etc., que tem estradas, também tem muitas terras indígenas e outras coisas vulneráveis. E essa área aqui que seria aberta por outras estradas planejadas. Então, essa é a chamada polêmica do 319, que é uma das grandes perguntas para o país. Né? É importante relembrar também que é a única grande obra que não tem um estudo de viabilidade econômica, que é obrigatório, e também esse texto mostra claramente que é totalmente inviável, né? Do custo de transporte entre Manaus e Suíça é muito mais barato mesmo pelo sistema atual que pelo 319. E todos os políticos aqui dizem que não tem nenhum impacto. Basicamente, a razão de ser da obra é de ganhar votos em Manaus, as políticas. E ainda mais de que seria exemplo sustentável para o mundo. Isso é mais incrível, porque hoje é uma terra sem lei, basicamente. Então, esses trabalhos mostram esse problema de exploração de madeira ilegal, de grilagem, etc., documentação dessa situação. E não são coisas tão facilmente controladas. Então, não é só a estrada, o problema é que também tem todas essas estradas laterais também planejadas, e o mais preocupante é esse ARME 366, que ia cruzar o Rio Purus em Tapauá e abrir aquele enorme bloco de floresta que a gente chama da região Transpurus, do outro lado do Rio Purus. Então, já o lobby, né, dos amigos do 319 está deixando claro que não é apenas fazer 319, mas também o que estão chamando a rodovia Transpurus, né, que é a ARME 366. Então, é meio irônico que eu que inventei esse termo em 2020 para aquela área que precisa ser preservada, mas está usando para promover a rodovia. Mas é muito importante isso, que não é uma coisa separada, né? É uma coisa que vem juntos. E isso sai do 319 e vai para essa enorme área marrom no mapa, que são as terras públicas não destinadas, que são as mais vulneráveis para grileiros, cinteiros, madeiras e tudo. E já está acontecendo. Se tem esse ramal ilegal sendo construído para ligar com o 319, seguindo a rota do ARME 366, que beira esse terra indígena e corta essa por inteiro e já está no meio desse parque nacional. E tudo área protegida. Então, aí aquela ramal, segundo o pessoal lá, sendo construída com máquinas da própria prefeitura de Itapuã, terra indígena no fundo lá.
e o desmatamento até terra indígena e a invasão dessas áreas por não indígenas, que é o que acontece quando abre acesso assim. Então, essa região Transpurus, aí o Purus, seria aberto com essa rodovia e segue aqui com as duas reservas indígenas que a gente estava olhando, segue por cá. Também tem todas essas outras que seriam impactadas, nenhum povo indígena foi consultado como exigido. Tem muita mais informação nesse trabalho aqui. E daí, só 35 quilômetros depois, começa o grande projeto Área Sedimentar de Solimões, de gás e petróleo. Aqui é uma enorme área aqui. Na área do projeto são 740 mil quilômetros quadrados. É metade do estado do Amazonas, 9% do Brasil. E toda essa área com limites verdes já tem a prospecção sísmica para gás de petróleo. E esses quadrinhos marrons são os primeiros blocos que já foram vendidos. Os primeiros 16 blocos foram vendidos para Rosneft, a grande empresa russa de gás e petróleo, que é notório. A Greenpeace Rússia diz que já causou mais de 10 mil derramamentos de petróleo no mundo. Então, a AME 366 passa por 3 desses blocos e abre aquela área. E daí tem outro aspecto. Sendo uma das maiores empresas do mundo, teria dinheiro para influenciar o governo estadual do Amazonas e o governo federal. E também tem o próprio presidente Putin, que tem uma ligação muito estreita com essa empresa. Então, teria perspectiva de influência política também. Agora, o que está acontecendo é um avanço do desmatamento por diferentes tipos de atores. Em realidade, que fica na parte sul desse chamado trecho do meio, eu fui lá em 2006, primeira vez, e era só alguns barracos na beira da estrada. 2 anos antes tinham chegado só 2 ônibus cheios inteiros. E daí ficou chegando mais indivíduos aglomerando lá, hoje é uma pequena cidade, e aí todo esse desmatamento em poucos anos, em 2006 para cá. Se vê o tamanho desse, é mais ou menos igual ao que tem em volta da cidade de Porto Velho. É incrível o que aconteceu nesse tempo. E daí a primeira parte invadiu a terra pública, que foi legalizada com assentamento, daí continua invadindo mais e vai embora. Então, essa aqui é realidade, com muito alto perda de floresta em 2021. É esse tipo de ator. Agora tem outro aqui que também está ameaçando essa área. São 2 ramais ilegais construídos por grandes grileiros, como esses aqui. São imensas áreas de pastagem por aí. Outro tipo de ator que provavelmente ia aproveitar dessa abertura. Então, essa é uma das grandes questões. Qual seria a posição do atual governo sobre essa legalização das reivindicações do CAR, etc., essas reivindicações de posse da terra, né? Uma das coisas que é enunciada como objetivo é chamado regularização fundiária, né? Que é um eufemismo para legalizar a ocupação ilegal. E a gente tem impressão tanto da base tradicional do Lula, que são os pequenos, e também da grande agronegócio com os grileiros, então os 2 lados. Também grande questão sobre qual seria a posição sobre o 319. O Lula falou na campanha aqui em Manaus de que não havia, por que não fazer o 319 desde que os prefeitos dos municípios e do governo estadual tivessem compromisso com preservação. Só que isso não resolve, mesmo se tivesse esse, não controla o desmatamento.
E também, cada eleição muda os governantes. Não tem como garantir durante décadas e décadas que vai continuar. E, obviamente, não tem dinheiro que chega para controlar o desmatamento. Então, agora nós temos o problema do plano de 100 dias. Quando foi lançado em 16 de janeiro, não tinha a rodovia 319. Depois, os políticos de Manaus conseguiram pressionar e colocar isso dentro do plano. Então, está no plano do governo. Então, é um problema grande. Recomendo esse texto aqui do AMBIO, que tem muito mais informação sobre o 319. Agora, deixa eu terminar só mencionando o problema dos rios voadores, que não é tão diretamente dos dados do PDBF, mas o Thomas Lovejoy foi fundamental em divulgar isso no mundo, não? Esses ventos que levam a umidade da Amazônia para São Paulo, por exemplo. Primeiro junto com Henri Salati e depois com Carlos Nobre. Tem muito mais informação nesse texto aqui. Alguns devem saber, mas eu tenho uma coluna semanal na Amazônia Real. Toda semana tem um texto de divulgação. Tem mais de 700 textos lá. Recomendo ver. Pode pegar todos do meu site também. Então, só pensar um pouquinho. Esse aqui, São Paulo, em 2014, quase ficou sem água, na principal cidade do país. Se tivesse demorado mais pouco tempo para chegar às chuvas, teria sido um catástrofe para uma cidade de mais de 20 milhões de pessoas. E em 2021 tinha outra enorme seca. Quer dizer, mudou o clima naquela parte do Brasil. Não diretamente por causa do desmatamento. Isso é mudança de temperaturas dos oceanos devido ao aquecimento global. Tem muito mais informações nesse texto aqui. Mas significa que aumenta o valor da floresta, porque não tem mais margem para perder essa água que chega da Amazônia para São Paulo. E, segundo as publicações, 70% da água da chuva na bacia La Plata, que tem São Paulo, vem da Amazônia, não diretamente do Oceano Atlântico. Então, e não é só a Amazônia em geral, é lá da região Transpurus que vem essa água. Então, justamente isso que está ameaçado pela BR-319. Então, deixa eu terminar lá, relembrando de que são esses serviços ambientais de reciclar água, de manter esse estoque de carbono e de manter a biodiversidade, que são raciocínio. E tem muita mais informação no site lá. Obrigado. O senhor ainda tem alguma esperança de melhora, né? Bom, nesse cenário catastrófico? Falar mais sobre esse dos serviços ambientais. O senhor tem 10 minutos ainda, o senhor parou, estava 10 minutos que eu estava sinalizando. Faltam ainda 10 minutos, o senhor ainda tem sobrando 10 minutos. Bom, então deixa eu falar aqui. É um peixe que estou tentando vender há mais de 30 anos. Esse daqui. Serviços ambientais da Amazônia, de evitar aquecimento global, perda dessa água e biodiversidade, valem muito mais do que se ganha desmatando. Não tem uma questão institucional de conseguir fazer. Essa é a base para sustentar a população. A população está na floresta, não sustenta Manaus, etc. Mas da população rural, com o valor desses serviços ambientais. E tem algum progressinho, sim, mas falta muito para ter uma transformação da economia. Hoje, basicamente, tudo é baseado na destruição da floresta aqui. Então, a questão é como fazer essa mudança. Obviamente, tem muitas barreiras no meio e pouco tempo para ter uma solução. Mas é uma coisa em termos de esperança, que é muito diferente de um lugar que não tem esse tipo de opção possível. Então, tem que trabalhar sobre isso, trabalhar sobre a parte
científica de quantificar o carbono e as outras coisas, mas mais importante são as questões institucionais de como vai recolher algum recurso disso e depois como isso seria usado para manter a floresta e a população na floresta, não ser perdido, não. Se fosse para o orçamento do país, ia acabar com emendas e outras coisas. Você tem que ter toda uma estrutura que não existe ainda, mas a esperança está nessa direção. Agora, temos imediato, nós temos muitas coisas em termos do atual governo. Não? Tem grandes avanços com a recuperação do Ministério do Meio Ambiente, com a formação do Ministério de Povos Indígenas, várias coisas assim, mas também tem essas outras grandes perguntas. A questão do que vai ser política fundiária, vai continuar legalizando esses posses ilegais, uma coisa que não tem fim. Esse que vai estimulando mais invasões, mais grilagem, etc., porque realmente é esse que dá lucro. Então, como que vai parar isso? Aí você tem as outras coisas, como decide sobre obras, como o 319, as barragens, outra grande pergunta. O próprio Lula falou na campanha que ia fazer Belo Monte tudo de novo. Falou que até que Belo Monte beneficiou a população local porque gastou X milhões na parte social. Falou que pessoas que perderam a pesca lá no Rio Madeira com as barragens podiam fazer piscicultura. Assim, você está com uma situação que realmente precisa mudar. E também tem o problema de gás e petróleo. Tem esse grande projeto na região Transpurus e também tem um projeto no estuário do Amazonas. Então, qual vai ser a posição do governo sobre isso? A questão de hidrogênio verde é outra grande questão. E o Brasil está se posicionando para fornecer hidrogênio verde para a Europa, né? Usando o grande potencial eólico que tem na costa. Mas esse potencial é exatamente o que é a chave para não fazer mais barragens na Amazônia, que tem incríveis impactos sociais e ambientais. Então, se manda essa energia para a Europa na forma de hidrogênio e continua fazendo barragens aqui para suprir cidades, estamos com hidrogênio que realmente não é verde. Então, a questão é como que vamos ter um compromisso para não fazer mais barragens grandes. Né? São muitos diferentes problemas que precisa enfrentar, mas não são sem esperança. Eu tenho outra questão para colocar. O senhor, ainda há pouco, o senhor falou sobre transformar essas áreas aí do distrito, né? Algumas delas, em áreas protegidas. Nós temos recentemente, aqui na área, no PDBFF, né? Parte do PDBFF, da área PDBFF, foi licitado. Houve uma licitação do distrito agropecuário ali da Suframa, né? E a gente, então, nós estamos, assim, eu, como gestora na unidade, eu fico temerosa com esse tipo de política pública, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a gente é requisitado para proteger a área, ao mesmo tempo você vê um governo que ameaça também a unidade de conservação. Eu queria que o senhor comentasse sobre licitar áreas. Então, inclusive, eu lembro que sites, ver nossos trabalhos sobre os assentamentos em Apuí e Matupi, por exemplo. E
você tem um assentamento assim, organizado pelo INCRA, etc. e tal, mas daí, fora disso, ele expande, você tem ramais ilegais saindo e grileiros, etc., tomando conta de tudo que está em volta desses assentamentos. E também o relatório recente do Observatório do 319, no IDESAN aqui, que contabilizou milhares de quilômetros desses ramais ilegais endógenos, assim, e muitos em volta desses assentamentos. Então, se você converte essa área de pastagem em assentamento, não é só aquilo, vai se ramificando para fora, incluindo as próprias reservas, mas também toda aquela floresta verde em volta. Então, tem que relembrar isso. É uma coisa que não para ali. Dá uma olhada em Rondônia, né? O marido pode contar sobre isso, mas é uma situação que começou com todo o planejamento de ter as propriedades respeitando o Código Florestal, só desmontado certa parte e só dentro das áreas de assentamento aí expandiu, os ramais ficam aumentando espontaneamente, né? E depois é legalizado, etc. E agora é completamente desmatado. Tudo que está fora de terra indígena e o Sena em Rondônia já foi, basicamente. Então, é uma coisa que se espera aqui. E com ligação com o arco de desmatamento, com o 319, aí teria pressão. Assim, não é uma coisa que para. Né? Então, realmente é uma coisa para pensar. Se não está resolvendo o problema, distribuindo aquela área para assentados, mesmo que cada indivíduo é beneficiado, uma coisa que tem um impacto ambiental que tem a sua própria dinâmica que vai expandindo para fora. Tá? Obrigada. No Congo, tinha recentemente uma licitação de grandes lotes para exploração de gás e petróleo em áreas de floresta, enfim, nativa. E juntaram-se investidores, agora isso é uma coisa grande, e o nosso projeto PDB-FF é uma região menor, bem menor. Juntaram-se investidores ambientalistas para comprar esses direitos e para não explorar os recursos, para proteger a natureza. Eu pergunto se essa possibilidade, não sei quantos hectares estamos falando aqui da SUFRAMA, mas isso é um projeto precioso, inclusive tem uma fundação, Tom Lovejoy. Será que essa terra precisa ser vendida a quem quer fazer, enfim, fazenda de gado, ou pode ser vendida para quem quer ampliar os maravilhosos estudos e amostras que estamos discutindo aqui? Não sei se isso já foi discutido e quanto isso custaria, mas eu acho que vale pelo menos perguntar. Alô? Agora foi. Marita, amanhã a gente vai ter uma discussão aqui, inclusive com a presença da SUFRAMA. Existe assim, as áreas do PDB são áreas muito grandes, né? E a SUFRAMA abriu um processo, reabriu o ano passado uma licitação para entregar os lotes para a iniciativa privada por um preço de mais ou menos R$600 o hectare. É isso que está no site da SUFRAMA, 580 alguma coisa reais
cada hectare, ou seja, não é caro, né? Se você for pensar assim. Junto com o ICMBio, a gente está começando uma discussão que a gente não sabe para onde ela vai direito, porque acho que depende de uma articulação política junto com a SUFRAMA, que também está sofrendo, nesse momento, uma mudança de gestão. Essa semana foi indicado um novo superintendente da SUFRAMA. Mudando a SUFRAMA, a conversa parece que começa do zero de novo. A possibilidade de comprar terra, eu acho que é muito mais simples ser transferida, porque é terra pública do governo federal, ser transferida para o INPA, que é uma instituição pública também, ou ser transferida para o ICMBio, que também é uma instituição pública. A política da SUFRAMA, o que dá para perceber nesse momento, que é uma política de... a impressão que dá é que a gestão territorial para a própria SUFRAMA é problemática, né? Os lotes entregues na década de 70 faliram, né? As próprias fazendas do PDB-FF foram devolvidas à SUFRAMA porque os projetos agropastoris faliram, não foram para frente. Então, a Esteio e a Porto Alegre voltaram para a posse da SUFRAMA. Com isso, um pedaço da Porto Alegre foi dado ou foi vendido o ano passado como um lote. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa discutir. Existe uma limitação legal na transferência de propriedade, porque qualquer propriedade acima de um determinado tamanho tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, isso também impede, por exemplo, uma transferência mesmo para o INPA ou para o ICMBio de toda aquela região. E aí tem, assim, uma das coisas que a gente possivelmente vai ouvir amanhã um pouco, né, que já foi aventado ontem, a ideia de nós temos usar essas áreas de capoeira, ou de manejo de capoeira aos arredores dos fragmentos para trazer modelos alternativos, talvez, né, uma integração mais do PDB, uma parte de extensão. A Simone vai falar um pouco na palestra dela sobre a parte de agroecologia, de agrofloresta. Acho que essa questão territorial, ela precisa de muita delicadeza na forma como a gente discute e constrói ela. Mas ela precisa, acho que tem várias saídas, né? Comprar terra é uma saída. Articular com... Hoje está todo mundo de olho gordo na questão do crédito de carbono. Então, tem uma especulação imobiliária na Amazônia em função do crédito de carbono. Talvez o Phil possa até falar um pouco sobre isso. Eu mesmo, que não tenho nada a ver com carbono, só ano passado eu recebi 3 telefonemas de pessoas que eu não conhecia, dizendo: não, temos uma empresa aqui, nós queremos facilitar crédito de carbono na Amazônia, onde é que a gente pode trabalhar? Eu falei: faça a mínima ideia, trabalha aí, planta floresta aí no Sudeste que está faltando, aí que vocês vão ganhar com crédito de carbono. Era a minha resposta, né? Porque eu acho até em Manicoré, ano passado, a gente viu um desmatamento no meio do nada, perto de uma área onde tem uma estrada, perto do quilômetro 180 lá que são um desmatamento no meio do nada, que era claramente uma demonstração de tomar posse da terra, criar uma ameaça para se justificar que eu vou ganhar com crédito de carbono, porque eu tenho uma ameaça perto, que aparentemente tem essa ligação também da ameaça. Então, a solução privada, talvez, é uma solução, acho que uma solução mista, não sei. Por outro lado, uma coisa que a gente tem que refletir também, e acho que toca nisso, assim, esse era um estudo que previa que aqueles grandes fragmentos fossem fragmentados, né? E eles não foram. Então, se vocês pensarem de um ponto de vista irracional de pensar nesse momento, né? E acho que essa entra a questão de como a pesquisa de fragmentação continua ou não no PDB, porque se a fragmentação, o reisolamento dos fragmentos, por exemplo, que foi comentado hoje de manhã, né, o reisolamento significa nós mantermos aqueles fragmentos com uma faixa de poucos metros circundando aquilo, mantendo aquele desmatamento. Isso é um custo enorme para o projeto manter. Seria muito mais interessante cooptar junto com a SUFRAM de estabelecer propriedades onde os caras vão manter aquele isolamento num processo produtivo, talvez. E aí que eu acho que entra um pouco da discussão nessa unidade de conservação, como é que a gente... parte dessa discussão implica também criar um direcionamento em que a gente possa atacar esse problema territorial, né? Amanhã a gente vai ter uma discussão
que envolve parte da territorialidade. O Dia de Amanhã ele foi criado em parte por essa problemática, de trazer junto os outros atores do governo que estão olhando para o distrito, que eu acho que o Distrito Agropecuário da Soframa, pelo todo o seu histórico, ele é um espaço cheio de capoeiras e outras coisas que poderiam servir como um modelo local de mostrar que é possível fazer um outro tipo de desenvolvimento de manejo de capoeira que não tem nada a ver de derrubar mais nenhuma árvore nessa região, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa colocar mais fortemente por aí é que o manejo de floresta para exploração madeireira na terra firme da Amazônia ou nessas terras firmes aqui do PDB é um absurdo, né? O Chris Dick mesmo mostrou na palestra dele que as lestidáceas em 30 anos cresceram 1 milímetro por ano em diâmetro. 1 milímetro por ano em diâmetro significa que não existe, para 50% das árvores que ocorrem nessa floresta, nenhuma possibilidade. Então, não sei, acho que é uma coisa para a gente discutir também dentro desse evento qual que seria o caminho para garantir que os experimentos estabelecidos lá no PDBF tenham uma sobrevivência no longo prazo. Isso é fundamental, a gente está discutindo hoje aqui. E acho que as alternativas passam por uma discussão com o governo de transferir isso para o INPA ou para o ICMBio e talvez fazer articulação com outros grupos interessados em adquirir terra para poder dividir um pouco o esforço de manejo também. Porque o INPA já não dá conta, por exemplo, de administrar as suas enormes reservas em vários lugares que a gente tem. Então, o problema de governança, ele também vai direcionar um pouco como é que a gente toca isso, né? Assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acho que não, mas trazendo um pouco aqui, talvez o Phil queira comentar um pouco. Deixa eu responder um pouco. Acho muito importante não levar assentados ali, mesmo poucos, para manter o desmatamento em volta das reservas, mesmo que ia poupar custos. Esse é o início do processo, ia justificar, aumentar, fazer melhor estrada, aumentar o número de pessoas, etc., lotes que são destruídos. Então, é um processo que é melhor não começar, né, mesmo que seja mais caro. E acho importante que negocie com o ICMBio, principalmente, não com a Soframa e INCRA, etc., mas com a gente que tem essa finalidade primária de manter áreas protegidas. Então, esse seria o caminho, mesmo se fosse uma coisa com recurso que vem de fora, né? Mas não, se começa a negociar com o INCRA, etc., é outro futuro. Quero fazer mais um comentário. Não está funcionando. Agora tá. Só mais um comentário sobre isso, porque uma outra coisa que a gente precisa pensar é a área, Unidade de Conservação PDBFF, ela protege por lei aquelas unidades. Mas a área é uma unidade de conservação, uma categoria de unidade de conservação que está conciliada com propriedades privadas e ela não tem um poder de proteção tão forte como outras categorias de unidade de conservação. E ela também é, do ponto de vista de manejo, talvez a Inê possa falar, complicado de manejar uma coisa que você tem 23 fragmentos espalhados numa paisagem e não tem nenhuma zona tampão bem definida que define. Então, acho que uma parte da discussão também, junto com esse ICMBio, a gente não quer mudar o formato dessa unidade de conservação e fazer uma discussão política levando ao Congresso para que essa unidade de conservação deixe de ser 23 fragmentos, seja mais o que vocês desenharam no ZE, eu acho, né, que é uma banana, uma coisa mais no formato de uma banana. Tem blocos, né? Você pode diminuir para glebas, agrupar o gavião em uma... Porque se você coloca um entorno de 3 quilômetros, por exemplo, que é uma área de entorno razoável para qualquer plano de manejo,
você não vai ter mais 23, você vai ter 3 grandes blocos ou 4 blocos, o que, sob o ponto de vista de gestão, fica mais simples, mais protegido. Então, acho que essa discussão do formato da unidade, e aí precisamos de uma articulação política para levar isso ao Congresso e mudar a lei. Felizmente, temos a vantagem, no momento, de ter uma pessoa que é do negócio dentro do Ministério do Meio Ambiente, que facilita a conversa. Eu acho que facilita, abre as portas para a gente conversar com outros braços do governo para fazer. Mas a conversa de amanhã é uma conversa muito importante, porque eu acho que, assim, eu discordo de você, Phil, que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa de conversa, mesmo aquelas organizações que são, de certa forma, digamos, sempre vistas como a contraposição àquilo que o movimento conservacionista está dizendo. Então, acho que a gente precisa colocar a SUFRAMA na mesa. Eu fui na SUFRAMA há umas 3 semanas atrás, numa reunião, e eu falei para eles, olha, gente, esse loteamento aqui com lotes quadrados de 2 km por 5 km de comprimento está década de 50, século passado. Vamos usar Google Earth para planejar a paisagem. Né? Falei bem assim, porque qualquer um hoje entra na internet, você tem acesso a imagens de satélite de qualidade que dá para você olhar topografia, vegetação, fazer um desenho de paisagem que, ao invés de entregar para a propriedade privada tudo, né, que vai desde o platô até lá embaixo no igarapé, onde ele não vai poder usar, não. Vamos dar. Quer fazer um modelo de desenvolvimento para desmatamento? Entrega só um pedacinho do platô onde ele pode plantar e não entrega tudo e o resto fica área pública. Então, acho que naquela semana as pessoas falaram assim, o processo de licitação está barrado, está parado nesse momento. Eles entregaram alguns lotes, tem um lote que atravessa o PDB, que aí é uma questão jurídica que vai ter que ser brigada, porque ele foi feito ignorando completamente a existência da área lá dentro. Então, isso vai precisar ser negociado para que seja revogada a entrega desse lote, para o cara plantar laranja do lado da Porto Alegre. Não foi nem o lote que já está desmatado para plantar laranja no lote que já está desmatado, não. É um novo pedaço de floresta para desmatar para plantar laranja. Pô, mas já tem uma área do lado que já está desmatada. Pede para a turma do Afex jogar todo o fertilizante lá e enfia as laranjas lá onde já está desmatado, né? Seria uma solução mais simples para isso. Bom, deixa eu explicar um pouco que realmente aquelas áreas não são tão grandes assim. Quer dizer, na escala da Amazônia, fazendo todas aquelas fazendas onde tem projeto PDB-FF como área protegida, não é uma coisa fora da escala, não? Se podia propor isso para ICMBio. É importante negociar com o ICMBio e ter um plano feito antes de enfrentar as outras. E também a ideia de ter, deixar desmatar tudo num lugar e ter uma reserva em bloco no outro, isso não funcionou em outros lugares, como Rondônia tinha esse como parte do Polo Noroeste, não? E aquelas áreas que eram reserva em bloco hoje estão completamente desmatadas. Hein? Primeiro desmatou a parte que foi permitida, depois o resto foi convertido. Mesma coisa que aconteceu com 2 áreas de assentamento perto do Guarantã do Norte, no norte de Mato Grosso, com essas reservas em bloco, aquela área que foi simulada pelo Britaldo Soares Filho na tese dele. Então, na prática, você tem esse plano no início, mas quando anda mais o processo de desmatamento, o que acontece é outro. Então, é importante não dar esse início. Você tem que conseguir manter aquela área intacta sem dar o início do processo. Temos 3 inscrições, Marita, Dadão e depois o Felipe Rego do chat e agora uma quarta, a Aini. Beleza? Nessa ordem, ok? Agora? Agora. Escutando vocês todos, eu acho que, com calma, a gente poderia sentar e escrever um termo de referência para um estudo.
de alternativas imaginativas. Eu gostei muito dessas ideias de, enfim, mostrar lá alternativas para cultivo sustentável. Você pode ter um arrendamento ecológico, você pode misturar isso com harpas, você pode, enfim, mil coisas. Mas seria interessante ganhar tempo, objetividade, e realmente ter como um dos resultados, como um dos próximos passos, um estudo cauteloso de alternativas, em vez da repetição de um antigo sistema que o Phil diz, quando você começa, você não para, isso mais não. Enfim, só uma observação. Isso, amanhã é o dia para a gente discutir muito isso, porque eu acho que amanhã é o dia para a gente pensar isso, né, do modelo alternativo que nós temos. Tadão, depois Felipe, depois Henrique. Uma coisa que eu acho bacana é o seguinte, né? A gente teve toda essa conversa e houve uma transformação na paisagem, na importância dela em relação a ser uma área, porque ela é criada como uma área, olhando os fragmentos e contando com o que o Beto falou, que a gente ia fazer o isolamento completo dos 23 fragmentos, e se cessou isso e ficaram alguns fragmentos. Só que, devido o que o Phil citou agora há pouco, se abriu uma oportunidade científica com as capoeiras que foi muito bem aproveitada. Então, de certa forma, as capoeiras que têm 30 anos de trabalho já se tornaram um novo tesouro científico que não está abarcado pelas áreas legalmente demarcadas da área do PDBFF. Então, isso talvez seja algo para a gente estar pensando, que realmente vale a pena. A gente tem, talvez, bons argumentos para pensar na redelimitação da área, para incluir os novos tesouros científicos que surgiram ao longo dessas 4 décadas, né? Esse é um argumento que me ocorreu agora. Obrigado. Professor, no chat, Felipe Rego perguntou para o senhor o seguinte: como que essa informação que o senhor traz, que é tão rica e necessária, pode ser ultrapassada desse ambiente acadêmico? Porque é de uma riqueza enorme e muitas vezes fica circunscrita ao universo acadêmico e a gente precisa furar essa barreira. É a pergunta do Felipe Rego. Bom, cada um faz o possível, né? No meu caso, eu tenho essa coluna semanal de textos de divulgação, de entrevistas, de palestras, escrevo o que posso, cada um faz assim. Mas é muito importante da coisa ser divulgada, não tem dúvida. Então, é importante, inclusive, muita coisa que só é publicada em inglês, não que sai do PDBFF. É importante de traduzir isso e divulgar em português aqui. Tem muito trabalho para fazer feito. Só para contextualizar, é que eu, como gestora, né, dentro do ICMBio, a gente já tem um processo aberto em início, né, de regularização fundiária junto à SUFRAMA. A gente começou já questionando das áreas que a gente precisava dessa resposta. E agora a gente vai tocar isso para Brasília. Aí depende de Brasília dar continuidade à regularização fundiária da área PDBFF. A minha dúvida sempre foi o seguinte: se a gente regulariza somente os fragmentos, hoje, no mesmo processo já
pede para aumentar a área da unidade. Eu fico muito, muito em dúvida com relação a isso. Eu confesso que realmente é uma coisa a se pensar, né? Se garante agora os 23 fragmentos, ou corre-se o risco de não conseguir nem os 23 e nem o aumento. Então, é isso. Eu só quero colocar um comentário em cima disso, juntando o que a Marita falou e o que você falou. Eu acho que o que a gente conversou aqui, acho muito importante o ponto que você colocou da gente ter um documento que saia desse evento, sugerindo uma proposta que, a meu ver, encaminha muito mais para o que o Dadão falou, que eu acho que é a gente já partir para a utopia desejada. A realidade nua e crua pode ser depois, mas vamos para a utopia desejada. Qual que é a utopia desejada para esse programa, para garantir a territorialidade? Eu também acho que a gente, assim, parte da conversa de amanhã, enfatizando isso de novo, a gente, assim, a SUFRAMA, né, o município de Rio Preto da Eva, o município de Manaus, está todo mundo... Né, nós temos que trazer um pouco do que você falou, do que a pergunta veio, né, dos artigos de jornal. A gente tem que fazer com que essa informação técnica e essas propostas de ocupação territorial diferente, elas virem de fato o atrativo para essa região, né? Porque a gente, apesar das estradas que foram abertas na década de 70 e tudo, o processo dos ramais e da ocupação humana nessa região não foi tão forte como acontece em outras regiões do país. Não foi pelas razões diferentes aqui, talvez, do cenário, pelo impacto do avanço que veio no arco do desmatamento. Então, aqui é uma oportunidade diferente eu acho que a gente tem uma oportunidade, tem muitas áreas, né? O município de Rio Preto da Eva, ele vai expandindo, mas a expansão está muito concentrada perto da cidade. Você vai mais longe, não. Agora arrumaram as F7, ela está um tapete lindo. Isso é um perigo, né? Se a gente for pensar. Mas você passa pelas propriedades que foram entregues nesses ramais, e 90% dela é sítio para tomar banho no final de semana, não tem nada sendo produzido lá dentro, né? Eu até falei na SUFRAMA isso, falei, pô, vamos entregar, mas entregar para o cara ir lá passar um banho no final de semana, não faz sentido entregar para o privado, que não vai gerir melhor a terra por isso, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, o PDBFF, pelo seu conhecimento acumulado, pela todo o conhecimento que está lá, né? Tem uma preciosidade para guardar no longo prazo, para continuar monitorando, mas também é uma oportunidade de, vamos olhar para esse distrito agropecuário e vamos enfaticamente propor uma mudança da forma do que se produz aqui. Em vez de produzir laranja, que talvez seja melhor deixar lá em Americanas, em São Paulo, né? Onde já tem a grande indústria, ou de plantar curuaçu, que era uma proposta lá que a gente foi na reunião ano passado na superintendência, que era plantar, uma bioeconomia da Amazônia era para plantar um abacaxi da floresta, que tem uma fibra muito boa para fazer tecido, fazer outras coisas que o mercado está de olho nela. Mas a proposta era basicamente desmatar para plantar essa bromélia, né? Não é bem uma bioeconomia da biodiversidade, é uma bioeconomia pop, talvez, né? Que não é bem o que a gente entende por uma política de desenvolvimento que vai manter essa floresta em pé ou que vai impedir o desmatamento a longo prazo. Então, acho que a melhor forma de evitar é a gente... Não digo só o PDBFF, porque não é o PDBFF sozinho que pode fazer, nem o INPA sozinho que pode fazer isso. Isso exige articulação multi-institucional, inclusive com os órgãos de desenvolvimento, porque se a gente não envolver os órgãos de desenvolvimento na conversa para a gente junto planejar essa área, a gente vai estar fadado a falir, porque nós vamos ficar sempre na briga, eles vão estar trazendo uma proposta, outra proposta e nunca vai para frente. Então, precisa colocar todo mundo numa mesa de diálogo, é o diálogo que vai fazer com que uma outra forma de ocupação aconteça nessa região, e eu acho que é uma oportunidade, e a gente vai ouvir um pouco isso amanhã, de perspectivas do que pode ser feito, né? De como que a gente traz
a parte de agrofloresta, a parte de agroecologia, o que quer que seja, que esteja se desenvolvendo com perspectivas de economia produtiva, mantendo a floresta em pé na Amazônia, de gestão dessas capoeiras que estão aí, o manejo das tanta capoeira abandonada, né? Não só nas áreas do PDB. O distrito tem um monte de outras áreas de capoeira que poderiam ser desenhados como modelos de produção diferenciada, como a Rede Maniva está fazendo aqui nos arredores da Reserva Duque, né? Tem problemas, mas eu acho que a gente tem que ser muito propositivo e tentar falar, vamos usar esse espaço territorial para mostrar para o mundo que um outro tipo de ocupação para a Amazônia é possível. Eu acho que esse é o gancho que a gente tem que vender para cooptar isso. Vamos mostrar que é possível desenvolver de uma outra forma. Como eu não faço a mínima ideia, né? Eu acho que para isso que a gente precisa trazer as experiências que existem no país. E amanhã a gente deveria ter 2 experiências, uma da Bahia e uma de São Paulo, mas na verdade nenhuma das 2 funcionou direito. A gente vai ter um vídeo e o Léo vai falar um pouco sobre a experiência dos corredores de vida, né? Lá do Pontal do Paranapanema, em volta do Morro do Diabo, num dos lugares da onde eu vim e que eu conheço, que não tem uma árvore em pé, porque nasci naquela região, uma região só de campo de soja, e não tem praticamente mais nada, mas lá está tendo todo um processo de restauração florestal e de agregação de valor, de manejo de paisagem diferente. Então, acho que são essas experiências que estão acontecendo em outras partes que a gente precisa trazer, se iluminar, para criar aqui um modelo nosso, né? A gente vive falando que as madeiras de lei, todo mundo quer uma mesa de angelim, todo mundo quer uma mesa de cumaru, todo mundo quer um móvel não sei o quê, porque elas são lindas, ou de roxinho, ou qualquer coisa assim. Mas ficar explorando a floresta nativa não faz sentido nenhum. Vamos plantar. Bom, tem espaço para plantar, a gente conhece um monte de coisa para plantar. Esses experimentos precisam acontecer para se tornar, de alguma forma, economicamente viáveis. E não pode pensar também que em escala pequena, porque senão o negócio não vai. Então, acho que lá nas áreas de capoeira do PDB é um espaço de oportunidade para desenhar até em escala produtiva uns modelos alternativos de manejo de capoeira, como escola, né? Não como unidade produtiva, mas como um modelo de escola que possa capacitar pessoas, que tenha tecnologia. Isso exigiria desenvolver dentro do programa PDB-FF, talvez uma linha de atuação que ia mergulhar muito mais na extensão do que é a pesquisa que a gente tem feito. E se isso sai dessa reunião como uma das coisas que seja prioridade que a gente decide, o PDB deveria atuar nisso, essa é uma provocação que a gente está fazendo aqui para vocês, se é esse caminho que a gente tem que ir, se é esse caminho, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai por esse caminho. Tá? Final? Bom, deixa reforçar de que é importante que seja pela parte ambiental, ou seja, isso em bio. Se for fomentar plantação de árvores, etc., está pensando no Ministério de Agricultura, etc., outra coisa, Embrapa, outra agência. Então, é muito melhor ter essas áreas onde tem o PDB-F sob controle da parte ambiental e não deixar com essas outras partes do governo, que realmente leva em outras direções. Obrigado, professor. Bom, pessoal, para a gente caminhar para o fechamento aqui, primeiro eu gostaria de pedir o pessoal aí que está no Zoom, se vocês podem abrir o vídeo de vocês aí, a imagem, para a gente capturar e ver os rostos, né? Entrar na gravação aí, se vocês puderem fazer isso, seria bem legal. A gente faz uma captura de tela aqui, todo mundo fica com o rosto apresentado. Bom demais. Por favor, se apareçam. Aê, maravilha. Daí o pessoal da filmagem vai capturar essa imagem aí, lindamente. Que bom que vocês estão aí. E, pessoal,
A gente está falando aqui das coisas que aconteceram no PDB e já estamos abrindo essa discussão de território. E hoje apareceram algumas coisas interessantes em algumas falas. O David trouxe como que é importante dialogar com pessoas de outras áreas de conhecimento, e ele ainda falou dentro do mundo das biologias, né? De conversar com o pessoal da formiga, com o pessoal da planta, além do mundo dos passarinheiros. Depois, mais tarde, o Zé Luiz falou que na equipe dele tem um designer e ele recomenda. Agora, o professor Philip Fernside trouxe aí o seu blog e as entrevistas que dá. E o que é que a gente está vendo com isso? É que a gente está precisando de mais integração e mais pluralidade nessa linha das ideias imaginativas, dessa utopia do caminho não pisado, para comunicar. Eu trago aqui um exemplo de uma demanda que apareceu agora, lá no Médio Juruá. Tem aquele livro, alguns de vocês devem conhecer, o Juruá, o Rio que Chora, do padre Derek, né? E o pessoal do Médio Juruá, o pessoal da Resex, pediu, e está fazendo isso, transformar, republicar o livro Juruá, o Rio que Chora, e, além disso, transformar ele numa história em quadrinho para ser usado nas escolas. Eu acho que a gente tem que ter ideias imaginativas, inclusive para o diálogo com outros órgãos do Estado, porque, para pegar o exemplo do ICMBio, alguns dos servidores não são biólogos e não dominam essa linguagem científica. Às vezes o cara é músico, às vezes o cara é administrador. A gente pode explorar isso, professor, com mais criatividade, e eu estou fazendo essa provocação, porque amanhã é um dia de dialogar com outros atores, e a gente precisa pensar a composição do PDB também, com talvez novos atores e novos personagens, para dar essa caminhos imaginativos que você trouxe, Marita, e talvez amplificar a nossa capacidade de diálogo com a sociedade e com os outros braços do Estado. Estamos batendo essa tecla desde ontem, insisto, e amanhã a gente continua disso. E aí eu vou sonhar com esses quadrinhos de diálogo com a sociedade, para todo mundo ficar seduzido para a floresta de pé. Esse é o sonho que eu desejo dessa noite para o dia de amanhã. Durmam bem, amanhã estamos aqui às 8h30. Valeu, gente.